Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero agradecer os novos inscritos que chegaram essa semana. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo, não é, Vitão? Welcome, fellas. E o assunto de hoje, na verdade, é um assunto um pouquinho diferente do que a gente está habituado a falar aqui no canal. Mas a gente recebeu uma pergunta de uma seguidora nossa e a gente achou importante falar sobre esse assunto aqui. E a pergunta foi o seguinte: Olá, Poliana, tudo bem? O Carlinhos ainda passa com osteopata? Ele teve achatamento de um dos lados da cabeça? Só tô perguntando porque ele bem pequeno teve que passar, né? Resolveu? Então a gente vai nesse vídeo responder a pergunta dessa seguidora e obviamente tentar ajudar outras famílias que devem estar passando por esse problema, né, com o bebezinho deles, e a gente acha importante a gente falar sobre esse assunto aqui, né? Então fica aí com a gente que a gente já volta. Isso aí. Pega o estetoscópio, pega a lupa, caneta e vambora. Bom, pessoal, primeiramente vamos lembrar que nós não somos especialistas, nós não somos médicos. Se você estiver passando por esse problema, por favor, procure a pessoa responsável, né, o pediatra ou o médico responsável. O que a gente vai falar aqui para vocês é o que aconteceu com a gente, marinheiros de primeira viagem. Não tive isso na minha família, a Poliana também não teve nenhum problema parecido. Não, que a gente saiba. Então a gente ficou meio vendido, né? Então o que aconteceu? Quando o Carlinhos nasceu, que eu estava presente no parto, tem vídeo no canal mostrando o parto. Não que eu me assustei, né? Que eu sei que não sairia uma cabeça redonda dali, né? Mas enfim, saiu já um pouco amassado, até então normal. Só que depois de uns dias... Ela sai alongada assim um pouquinho. Parece um alien. É isso mesmo, parece um alien. E só que aí já logo na sequência, assim, no mesmo dia, depois questão de horas ali, já começa a remoldar de novo, né? E só que com o passar de algum tempo, eu reparei que estava muito deformado, né? A Poliana fala que não, mas a minha cabeça, você vê que eu tô perdendo o cabelo, né? Tô com 41 anos e a minha cabeça não é bonita, a minha cabeça parece um mamão amassado. Se eu fosse charmoso que nem o Mel Gibson. Não é o Mel Gibson, é o... Não sei. O que ficou doente agora? Bruce Willis? Se eu fosse charmoso que nem o Bruce Willis, eu raspava a cabeça e tá tudo certo. Mas minha cabeça parece um mamão amassado. Então a do Carlinhos tá meio que seguindo esse defeito que eu tenho, né? Tava muito feio e eu tava um pouco preocupado já logo de cara. Eu não sabia o que era, mas tava muito deformado. Isso foi em torno da segunda semana, tá? Isso foi em torno da segunda semana. O Vitor percebeu que o queixinho dele aqui, assim, essa parte estava um pouco funda. A cabeça na parte de trás estava bem amassada. E a gente também percebeu que ele tinha a preferência de dormir para um lado, que no caso era o lado direito, né? Ele sempre pendia aqui pro lado esquerdo. Ele ficava com a cabecinha meio sempre tortinha. Assim, E quando ele ia dormir, ele sempre ficava virado com a cabeça para um lado só. Então a gente tinha que forçar ele a virar pro outro e daqui a pouco passava 5 minutos e ele virava pro lado que ele tinha preferência. Então a gente começou a achar aquilo estranho. E aí a gente foi, acho que um dia, visitar o pessoal no trabalho do Vitor, com a menina que trabalha na contabilidade. A gente falou que a gente estava um pouco preocupado com isso e ela falou assim: olha, eu tenho uma ótima quiroprata para indicar para vocês. Dá um pulinho lá e conversa com ela, ver o que ela pode fazer para ajudar. Aí na terceira semana de vida do Carlos, a gente procurou essa quiroprata e ela falou: ainda bem que vocês vieram, né, com 3 semanas, ainda bem que vocês identificaram esse problema assim muito rápido, porque de fato ele tá com alguma coisa aqui que tá atrapalhando o desenvolvimento dele, a gente precisa olhar com calma. A minha preocupação é ter que colocar capacete na cabeça do moleque logo de cara, né?
E ele era muito pequenininho, ele nasceu com 3,2 kg, né? Ele nasceu com 39 semanas. Então a gente ficou bem preocupado, né? De ter que colocar um negócio desse na cabeça do Carlos já tão cedo. Mas aí ela fez uma série de perguntas, perguntou como é que foi o parto, porque tudo influencia. Ela perguntou se tinha sido usado forceps, se ele tinha nascido de parto normal, de cesárea, enfim, quantas horas tinha durado o parto, se eu tinha usado anestesia ou não, porque tudo isso meio que deforma a cabecinha do bebê, porque ele fica muito tempo ali, né? Eu tive um parto longo, então o fato dele ter ficado ali no canal vaginal muito tempo, meio que alongou a cabecinha dele, por isso que ele até falou que tava estranho, né? Então tudo isso influencia. Aí depois de muitas perguntas, a gente chegou a um diagnóstico, né? E ela percebeu que o Carlinhos tinha um encurtamento do pescoço, da musculatura. Então o músculo dele estava encurtado. Atrofiado. Ele tinha um achatamento da cabeça do lado esquerdo na parte de trás. Desculpa, do lado direito aqui na parte de trás. E ele tava tão encurtado, assim, ele tava tão tortinho, vamos dizer assim, acho que a posição que ele ficou dentro da barriga era tão desconfortável, que isso também estava afetando um pouquinho o quadril dele. Lembra que ele era todo travadinho? Porque quando você segura o bebê, você balança, o quadrilzinho tem que fazer um movimento meio que harmonioso. E o Carlinhos, ele era um bloquinho duro, assim, né? Então, ela falou, olha, a gente vai precisar trabalhar com ele nessas primeiras 2 semanas com bastante intensidade. E aí depois vocês vão vir toda semana aqui e eu vou precisar que vocês foquem muito na fisioterapia e no cuidado dele, né? Dentro de casa. E uma coisa que, isso foi falha minha, mas eu também não sabia, mãe de primeira viagem, é que desde o momento que o bebê nasce, você tem que colocar ele de barriga para baixo. Porque quando você coloca ele de barriga para baixo, ele vai fazer esse movimento para tentar levantar a cabeça e isso ajuda a fortalecer esse músculo do pescoço e ajuda ele a sustentar a cabeça no futuro. Só que eu não sabia disso, então nas 2 primeiras semanas, o Carlinhos dormia de bruços, ficava do jeito que ele achava mais confortável e mesmo quando ele estava acordado, ele ficava de barriguinha para cima, eu não colocava ele de bruços, então isso também meio que prejudicou o problema. O negócio foi se intensificando também porque eu não tive esse cuidado de colocar ele de bruços no início, desde o início. Fica a primeira informação da quiroprata, que a gente fica com medo, né? Ele é muito molinho. Eu achava que o tummy time era só depois do primeiro mês. Mas enquanto você estiver próximo, barriga para baixo. Quando o bebê vai dormir, que você não vai estar... Então, ali, aí... Ele tem que dormir de barriga pra cima, mais seguro. E outra coisa, sempre tentando alterar o lado da cabeça. Isso. Porque se você deixar o bebê só de um lado, vai achatar, porque a mulher é bem molinha. É flexível ainda, ela não tem formação. Então, se ele ficar deitado muito de um lado, vai deformar. Exatamente. Então tem que sempre ficar alternando. E sempre que possível, colocar ele de barriguinha pra baixo, né? Isso é bastante importante. Então eu falhei, nós falhamos nesse aspecto, mas eu também não sabia. Então já foi uma lição aprendida aí, né? E aí nas primeiras semanas, o Carlinhos foi 2 vezes por semana, né? Então a gente tava fazendo a visita com a quiroprata 2 vezes na semana. E aí ela fazia ela meio que colocava a coluna dele no lugar, porque ele tava todo tortinho. Ela soltava a musculatura dos lugares que estavam tensos, ela fazia massagem, ela usava alguns equipamentos, usou laser também para poder ajudar a desinflamar esse músculo que estava ali contraído. E foram 2 ou 3 semanas assim de um trabalho bem intenso, indo no quiroprata, né? E também trabalhando com ele em casa. Então sempre que possível eu deixava ele de bruços. Só que o Carlinhos, ele não gostava de ficar de bruços. Então ele ficava tipo 30 segundos, aí ele chorava. Aí eu ia fazer alguma outra coisa com ele, tudo, daí eu voltava depois de uma meia hora, 40 minutos, deixava ele mais 30 segundos, 1 minuto, que era o máximo de tempo que ele conseguia ficar antes de abrir o berreiro. Meu bebê, tem que fazer, eu sei que você não gosta, mas tem que fazer. E tem que virar pro outro lado, na verdade.
Mas eu não gosto. Ai, meu Deus. Não ficava de bruços. Então isso deixava a gente bem agoniado. Era bem incômodo. Porque acho que ele sentia dor. Acho que essa que era a verdade. Ele sentia dor em ficar naquela posição. Então deu muito trabalho pra gente fazer com que ele ficasse de bruços e fazer todos os exercícios que ela recomendava. Ela pedia pra gente colocar ele na bola. A gente chegou até a comprar um skatezinho, assim, que ela falou que também poderia ser uma opção, comprar um skatezinho, colocar ele de bruços, ficar deslizando com ele assim no chão, para distrair e fazer com que ele tente olhar para cima. Outra posição era que a gente deixava ele de bruços assim no braço, né? Aí ficava caminhando com ele de ponta cabeça aqui. Eu faço até hoje, né? Porque já que ele não ficava de tummy time, pelo menos ele ficava de bruços no braço. E aí ele tentava observar o que estava acontecendo ao redor e nesse de tentar observar ele forçava o pescoço para trás e ia fortalecendo. Então foi assim uns 2 meses bem chatinhos, de trabalho bem intenso. E logo de cara também a segunda informação que ela passou é que quando um nenê vai rotar depois de mamar e tudo mais, jamais você bater nas costas em cima, porque todo o desenvolvimento dele está baseado nas ligações nervosas das costas. Ela nos explicou ali, é bem interessante. O desenvolvimento dela inteiro está ali no sistema nervoso ligado na coluna. Então você só pode dar tapinha bem acima da bunda ali. No bumbumzinho mesmo, né? Um pouquinho acima da bunda ali, nunca para cima, porque você acaba fazendo com que esses nervos, né, não sei se nervosos que é a palavra, se contraem e aí você afeta a digestão, você afeta várias coisas que vão te atrapalhar na criação do seu filho. E outra coisa que ela falou também, que é importante, você fala, às vezes é só um torcicolo e tal, e gente, na verdade não é um negócio um pouco mais complexo, porque, como o Vitor disse, a coluna do bebê, ela tá ligada ali com a medula e com todos o sistema nervoso do bebê, né, que ainda tá em desenvolvimento. Então, quando a coluna dele não tá na posição correta, você acaba pressionando ali a musculatura e esses nervinhos. E aí, ao invés dele ter uma conexão direta, né, os nervos fazerem conexões diretas, se a coluna tá tortinha ou se tem alguma coisinha ali atrapalhando, os nervos não conseguem fazer as conexões corretamente ou fazem com muita dificuldade. E aí isso lá na frente pode afetar a fala do bebê, pode afetar o sistema motor do bebê. Então, assim, é super importante que o bebê esteja... Não vai deixar ele, mas pode dificultar o desenvolvimento. Pode dificultar o desenvolvimento dele, porque essas conexões que eram para estar funcionando ali 100%, elas já não estão tão bem porque elas estavam amassadinhas ali no bebezinho que estava todo contraído. Então, é importante que o bebezinho esteja alinhado para que essas conexões do sistema nervoso funcionem perfeitamente e ele se desenvolva bem, né? Mais tarde, no médico, ele foi diagnosticado com plagiocefalia, né? Que é uma deformidade no crânio, causada por X, que ninguém soube explicar ao certo, mas que tem outras formas, outros graus, né? O dele estava puxado aqui, e por conta do músculo atrofiado, então toda essa parte que estava se repuxando, fazendo com que o crânio todo ficasse deforme, mas tem mais 3 ou 4 tipos, se eu não me engano, e esse é um dos tipos piores, assim, infelizmente. No começo, a gente começou a perceber que o rostinho dele estava todo torto, ele estava com os olhos meio afastados, a orelha estava repuxada. A orelha estava repuxada, assim, então um lado do rostinho dele estava meio estranho, sabe? E uma outra coisa que também foi diagnosticado nessa mesma consulta inicial foi que ele tinha o freio de língua. E o que o freio de língua tem a ver com tudo isso, né? Por ele estar por ele ter o freio muito acentuado, ele não conseguia fortalecer a musculatura da boca, né? E a boca, a língua, ela tem conexões com o pescoço também. Então, o fato dele ter essa trava na linguinha também dificultava com que ele desenvolvesse esses outros músculos que estão conectados aqui do rosto e do pescoço.
Então, além do E tratamento... além do freio da língua, também o superior e os laterais. E os laterais Ele também. tinha freio nas laterais, aqui em cima e na língua. Na verdade, todos nós temos, só que o dele era muito acentuado. Que nem esse frontal, por exemplo, faz com que a arcada dentária tenha um buraco aqui no meio. Tem a Madonna, por exemplo, tem um buraco. Provavelmente ela deve ter o freio acentuado na parte de cima. Ela falou que esse freio aqui no meio, se você não ajusta, ele cria uma estrutura meio espessa, e aí na hora que o dente nasce, ele não é capaz de cortar. Então ele acaba se afastando e descendo afastadinho, deixando aquele vãozinho entre um dente e outro. Não impede o sucesso de ninguém, tá aí vários famosos aí, né? Eu acho Ronaldinho. Eu acho até bonitinho, pra ser sincera, mas enfim. Então tinha tudo isso, gente, tava tudo ligado. Então, além desse tratamento com a quiroprata, o Carlinhos passou por uma microcirurgia que foi a retirada do freio, né? O corte do freio, tanto da língua, tanto das laterais e aqui do lábio superior. E eu tava com bastante medo que ele fizesse essa cirurgia, porque uma pessoa que trabalha comigo falou que a filha dela tinha feito e que depois, lá na frente, ela tinha dificuldade de falar algumas palavras porque a língua dela era meio frouxa, vamos dizer assim. Né? Então a filha dela não tinha o controle total da língua e isso estava afetando a fala dela nas aulas na escola. Então eu fiquei meio preocupada com isso, porque eu tenho freio de língua, eu não tenho dificuldade para falar, mas... Como vocês podem ver. Mas eu não consigo pôr a língua pra fora, igual você, por exemplo, assim. Mas isso não me atrapalha. Então eu imaginei que também não fosse atrapalhar o Carlos. Então eu não queria que ele fizesse essa cirurgia. Mas depois de de muito relutar, eu aceitei, a gente fez essa cirurgia e eu acho que particularmente foi a melhor coisa que aconteceu. Porque hoje eu percebo que ele mexe muito melhor a boca, ele mexe muito melhor a língua e a gente percebeu que toda essa musculatura que era muito tensa e rígida no início, ela tá completamente solta agora e ele tá normal. Aí passou um tempo, lá por uns 3 meses e meio mais ou menos, ele passou a fazer sessões uma vez por semana. E nessas sessões ela basicamente ela alinhava ele, porque o que acontecia? A cabeça dele, ela meio que travava numa posição, assim, ficava meio travadinha, e aí ela tinha que ir lá e dar aquele tranco e botar a cabeça dele no lugar. Ele dava até um pouco de medo, assim, porque ela pegava a cabecinha dele mesmo e dava aquele tranco, né? E além disso, ela fazia massagenzinhas assim na barriguinha. Eu não sei explicar exatamente o que ela faz. O mesmo exercício que Mas ela fazia alguns exercícios para ajudar ele ficar relaxado, aqueles músculos que ele estava sempre contraído, ele tá sempre relaxado. E para nós, nas lições de casa, de forçar os movimentos, ambos os lados, que nem ele virava muito bem para a direita, mas para a esquerda ele era travado, então começou a melhorar gradativamente. E foi muito thumb time, e aí conforme ele foi endurecendo, que o corpinho dele foi ficando mais durinho, a gente conseguia avançar com os exercícios. E hoje, graças a Deus, ele está super bem. Ele recuperou, eu diria que 99% do rosto dele, que era bem tortinho, agora ele já tá bem mais harmonioso, bem mais uniforme, já tá bem fofinho, lindinho. A assimetria, né, que tinha atrás da cabeça, ela também melhorou demais. A gente, até os 5 meses, o Vitor ainda achava que não recuperaria, que ele ia ter que usar capacete e tudo, mas parece que, assim, do dia pra noite o negócio simplesmente voltou. Então, não foi assim, do dia pra noite. Não foi do dia pra noite, mas assim, nos últimos meses parece que evoluiu mais rápido. Porque por conta da musculatura, né? A musculatura vai forçando todo o molde da cabeça como um todo e vai remoldando, né? Mas mesmo assim, hoje, tá bem melhor, a face dele tá simétrica praticamente, só que aqui atrás ainda tem uma deformidade. Só que eu acho que não vai sair muito disso. Porque a minha cabeça é assim. Eu vou raspar a cabeça e vou mostrar pra galera. Eu não diria que é deformidade. Ela tá, assim, em vez de ser uma cabeça retinha, redondinha, como
um bebê normal, a cabeça dele é redondinha, mas desse lado aqui tem uma partezinha ali que ela tá reta. Mas a gente ainda espera que até ele completar 1 ano de vida ela recupere 100%. Eu já diria que tá uns 95%. Não, tá bem melhor. Já dá Né? pra ele usar o boné. Eu diria que já tá uns 95%. É só quem presta bastante atenção que vai notar que tem ali uma partezinha que não tá redondinha, certinha. Mas como o crânio dele só solidifica de fato, né? Quando ele atinge a idade de 1 ano, então até lá a gente acredita que ele já vai estar 100%. Dada. Então, assim, foi um trabalho bastante intenso e super importante pro desenvolvimento dele. Hoje ele é uma criança absolutamente normal, ele já conversa, né, do modo dele, ele já conversa, tá começando agora a introdução alimentar, ele se movimenta para todos os lados, dorme bem. Ele só não dorme de bruços ainda, ele não gosta muito, mas acho que é porque ele não gosta. Ele vira de bruços, tanto ele vira de bruços sozinho, ele está de bruços, ele vira de costas, ele já faz todas as coisas que são esperadas para a idade dele, então ele tá super bem, mas isso se deve ao fato de a gente ter trabalhado intensamente com ele em casa, ter trabalhado intensamente com ele no quiroprata e ter feito a cirurgia também para aliviar a tensão da boquinha dele, né? Então lembrando que a gente não é especialista, a gente está contando o nosso caso. O quanto antes, se você perceber isso no seu bebê, vai procurar o pediatra dele ou um médico, não demora, não adia, porque isso pode afetar no desenvolvimento da criança. Agora, o que pode causar isso, né? Como a gente já falou, em alguns casos, você deixar com que o bebê fique sempre dormindo de um lado vai deformar a cabecinha dele. E no nosso caso, ficou numa posição talvez que tenha prendido o pescocinho dele ali. E eu tenho a minha teoria, né? Quem viu o vídeo anterior aí com relação ao parto, sabe que a Poliana teve um sangramento no início da gestação, acho que no 3º mês. Na 10ª semana. Na 10ª semana ela teve um sangramento muito sério, onde a gente foi ao médico e eles falaram que a gente tinha perdido o bebê pelo volume de sangue, como foi. Sempre achei que eram gêmeos. Eu acho que a gente perdeu realmente um bebê, teve um aborto espontâneo, só que eram 2 e a outra gestação continuou. E todas essas peças aí se encaixam por conta de tudo que aconteceu. Provavelmente a placenta seria menor para poder acomodar 2 bebês num corpo de uma pessoa, né? Então talvez o organismo dela estava entendendo que tinham 2 crianças ainda e deixou com que aquela casinha ficasse daquele mesmo tamanho. Isso veio a se comprovar porque ela ficou com um pedaço, né, na segunda placenta. Isso lá na frente, depois que o Carlinhos nasceu e ela precisou fazer uma cirurgia para corrigir isso daí. E segundo alguns estudos que eu vi a respeito, 12% das crianças têm deformidade, né? Tem algum tipo de deformidade. E somente 3% tem que fazer alguma intervenção aí mais séria por conta que não recupera. Só que no caso, quando é gêmeos, essa porcentagem aumenta muito, vai para 52%. Isso faz ficar mais forte a teoria que infelizmente a gente teve um aborto espontâneo ali. E o Carlinhos teve uma casinha muito pequena, então ele ficou muito apertado e aconteceu de atrofiar toda a musculatura dele. E tem outro detalhe também que foi interessante, que no parto, quando elas tiraram a minha placenta, elas ficaram um tempão analisando ali a placenta. E a enfermeira que estava lá analisando, ela falou assim, nossa, eu na época da faculdade eu estudei
que existem vários tipos de útero, né, de placenta. E ela estudou na faculdade que existia um tipo de placenta que era dividida ao meio, né? E a minha placenta era uma placenta que estava dividida ao meio, ela tinha 2 partes. E ela falou, eu nunca tinha visto isso na prática. Né? Eu tinha visto na teoria, eu nunca tinha visto isso na prática. Ela falou, eu posso mostrar para minhas colegas e tal? E aí acho que minha placenta rodou o hospital lá. Com certeza, viu? Um caso de estudo ali. Porque a minha placenta, ela não era uma placenta, uma bolinha única e que tinha o bebê dentro. Ela tinha uma divisão. Então, olhando também, pesquisando esse assunto, diz, não é 100% de certeza, mas diz que também ela seria uma divisão para gêmeos, né? Então, assim, não dá pra gente saber, isso a gente tá falando é só achismo, então não levem isso em consideração, porque isso é só achismo nosso. É só teoria fitonística. Só teoria nossa aqui. Mas é isso, né? Acho que o que a gente queria dizer nesse vídeo é que assim que o seu bebê nascer, preste bastante atenção, veja se ele consegue fazer movimento para os 2 lados, se preocupem em colocar ele de barriguinha para baixo e qualquer coisa que você perceber que não tá alinhadinha ou o pescocinho não tá alinhadinho, procure o pediatra dele ou dela e faça o tratamento o mais rápido possível para que vocês possam melhorar a qualidade de vida do bebê de vocês. Então esse é o nosso objetivo com o vídeo de hoje. E não é motivo para vocês ficarem desesperados, né? Dá certo. Mas procure um profissional que eles vai te orientar da melhor maneira possível. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @nossoflix, no Facebook e no Instagram. Nós nos vemos na semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus. Se gostou, compartilhe esse vídeo com alguma gravidinha, né? Ou com alguma mamãezinha de um bebê recém-nascido, ou com alguém que tá passando por isso nesse momento. E é isso, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. É isso aí. Tchau. Pra cima, com responsabilidade e respeito. Um grande beijo, até a semana que vem. Tchau. Pronto? Acho que sim. Se eu tivesse gravado... Você tá zoando? Ah, você tá zoando.